eu acordei com o carro capotando. Então eu pensei, meu Deus, o carro vai explodir, a gente tem que sair daqui de dentro. E a gente começou a tentar acenar para as pessoas pedindo ajuda e ninguém parava. Vi alguém brincando com uma coisa que quase tirou minha vida, assim. E eu lembro que isso foi um dos motivos que me fizeram querer tirar a carteira. Lema da minha vida, eu vou mesmo com medo. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje vai ser um estilo completamente diferente de tudo que a gente já fez aqui. Esse é um estilo de vídeo que eu costumava assistir muito de youtubers americanas. Tem vários canais que eu acompanho que já fizeram um vídeo assim várias vezes, que se chama Drive With Me. Eu vou fazer, tipo, dirigindo comigo. E a ideia é essa, eu vou levar vocês viajando comigo pra Santa Catarina. Eu tô indo de Porto Alegre pra Balneário Camboriú. E nesse vídeo eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre a minha relação com viajar de carro e contar a história do meu acidente de carro, que foi um divisor de águas na minha relação, em como eu lido com andar de carro e viajar de carro. E quero contar também como que eu criei coragem pra começar a viajar dirigindo sozinha de carro e tudo mais. É libertador pra mim, assim, eu me sinto muito livre quando eu tô dirigindo. E ao contrário disso, quando eu tô na carona, eu me sinto muito presa e tenho crise de ansiedade e fico nervosa. Então é uma relação muito conturbada minha com andar de carro, né? E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês pra contar essa história. E pra matar o tempo aí dessa viagem de 7 horas que eu vou fazer agora também, pra conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas, gente, tô tentando fazer isso da forma mais segura possível. O meu celular tá paradinho aí, eu não tô nem mexendo, só tô falando como se eu tivesse com outra pessoa aqui do meu lado falando também, tá? Então, não se preocupem comigo, estou tomando todos os cuidados. Só pra dar um contexto um pouco maior, eu tô indo pra Balneário Camboriú porque a nossa mãe mora lá, né? Ela mora em Santa Catarina já fazem, acho que uns 2 anos. E a família dela sempre foi de Santa Catarina, do Paraná, então desde pequena eu sempre fiz muito esse trajeto. Eu já consigo fazer esse trajeto de olhos fechados quase, não, brincadeira, não vou fazer isso. Mas a BR-101 é minha segunda casa, assim, eu já fiz muito esse trajeto mesmo. E depois que meus pais se separaram, passou um tempo e a minha mãe veio morar pra cá também, pra morar na mesma cidade que a irmã dela e tudo mais. Ela não tem quase nada de família em Porto Alegre, é só a família do meu pai mesmo que mora em Porto Alegre, né? E então, desde pequena, assim, a gente fazia muito esse trajeto, fosse de carro, fosse de ônibus, eu tava muito acostumada a viajar. E eu dormia horas viajando de carro, eu não ficava nem um pouco nervosa de andar de carro, eu já tava super acostumada. E aí chegou o dia em que o Paul McCartney ia fazer um show aqui no Brasil, em Florianópolis. Ele já tinha feito um show em Porto Alegre uns anos antes, mas eu não tinha conseguido ir. E aí dessa vez ele só tava vindo pra Florianópolis. E eu falei, pai, por favor, a gente tem que ir, pelo amor de Deus. Eu sou muito fã de Beatles, pra quem não sabe, meu pai também. Então eu falei, por favor, a gente tem que ir, só que era numa quarta-feira. E meu pai tinha que trabalhar, eu tinha aula, eu tinha 14 anos na época, isso foi no ano de 2012. E a gente falou, não, então vamos fazer um bate-volta, porque a gente tá super acostumado com essa estrada mesmo. E pelo menos assim a gente consegue ir, mesmo sendo numa quarta-feira, a gente faz um bate-volta e consegue aproveitar ao máximo, nem que eu falte o início da aula do dia seguinte ou coisa assim, ou meu pai chegasse atrasado no trabalho, mas a gente ia tentar fazer essa loucura de fazer um bate-volta. Já dá pra imaginar a merda que deu, né, gente? Mas enfim. E pra piorar a situação, como eu sou muito fã de Beatles, eu queria ficar nas primeiras fileiras. Então eu falei, pai, a gente tem que ir cedo pra fila, não sei o quê. A gente acordou acho que umas 4 horas da manhã, pegamos a estrada, chegamos lá umas 9 mais ou menos, em Florianópolis. Ficamos na fila das 9 da manhã até as 9 da noite, que foi a hora que o show começou de fato. E o show durou 3 horas até a meia-noite. E foi assim, um dos melhores shows da minha vida. Ele tá ali do ladinho do show do Roger Waters, do Pink Floyd, que eu fui. Foi um show incrível, eu chorei, eu me emocionei, eu gritei. A gente ficou acho que na segunda ou terceira fileira, tipo, muito perto. E foi incrível o show. Eu tava realizando um sonho, que era ver um ídolo da minha vida. E aí quando a gente foi voltar, eu falei assim, a gente não tem família em Florianópolis tão próxima assim que a gente pudesse dormir na casa de alguém. A gente só tinha em Balneário Camboriú ou mais pra cima, né? E aí a gente falou, não, vamos parar num posto, a gente tira um cochilo e depois a gente segue viagem. Aí eram umas 2 horas da manhã quando a gente conseguiu, enfim, sair do show e tal e achar um posto pra dormir. Estacionamos o carro e a gente deitou pra dormir. Só que o meu pai, ele não tava com muito sono. Ele falou que ele tentou dormir um pouco, não conseguiu, e eu apaguei na hora, assim, apaguei.
E a gente conversou muito sobre isso, assim, que quando a gente estivesse dirigindo não era pra eu dormir, pra eu ficar fazendo companhia pra ele e tal. Mas o meu pai é uma pessoa muito orgulhosa e ele acredita muito em si mesmo, assim, isso é um defeito que ele tem. Quer dizer, uma qualidade, mas também um defeito, porque ele sempre acha que ele consegue fazer aquilo, sabe? E ele vai além dos limites dele muitas vezes. E aí ele falou assim, não, eu não tô com sono, eu vou seguir viagem agora e vou tocar um pouco mais pra frente, quando bater um sono eu paro de novo pra gente dormir. Só que ele me deixou dormindo no banco do lado, e eu tava com o banco deitado, assim. Ele pensou na minha segurança também, né? Então ele me acordou, ele disse que ele me mandou colocar o cinto, e eu coloquei o cinto e continuei deitada, assim, com o cinto por baixo do braço, deitada. Mas eu não lembro, assim, eu não lembro dele me acordando, eu não lembro dele me pedindo pra botar o cinto. Eu acho que eu tava realmente muito ferrada no sono. E aí ele seguiu viagem. E, gente, assim, o meu pai, ele é engenheiro de segurança. Então, ele tem muita noção de segurança, ele tem muita noção das coisas. Ele só realmente confia demais em si mesmo, né? Mas quando ele começou a perceber que ele tava com sono, começou a bater o sono, ele começou a andar bem devagar. Assim, bem devagar mesmo. Ele disse que tava 30, 40 por hora. E tava chovendo um pouco, uma garoinha, assim, não tava chovendo muito forte. Mas ele percebeu que ele tava com sono, então ele resolveu desacelerar um pouco e começar a procurar um posto pra dormir. E eu seguia dormindo ali do lado. Aí, isso agora o que eu vou contar é o que ele me contou, né? Porque eu, se for cortar pra minha cena da história, eu acordei com o carro capotando. Mas... Ai, meu Deus. Mas, do lado do meu pai, ele começou a andar devagar, procurar posto e tal. E aí, do nada, ele não sabe, ele acha que ele piscou, apagou, coisa assim, numa das partes que a estrada fazia uma subidinha. E aí tinha um valão, que é quando uma outra rua entra, né? E aí ele acha, né, que ele acabou saindo da pista. Olha, você pega no radar aqui, calma aí, gente. Eu me empolgo falando e aí começa a acelerar, né? Eu já tava 90 por hora aqui, o limite é 80. Mas enfim, então quando ele viu... ele já estava capotando também. Ele diz que ele acha que piscou, ele se distraiu, ele não sabe o que aconteceu. Quando a gente tá com sono é isso que acontece mesmo, e esse é o grande perigo de dirigir com sono, né, gente? Porque a gente não tem controle dos nossos sentidos quando a gente tá com sono. Quando a gente vê, a gente já dormiu, não é uma coisa assim que a gente consegue controlar. E é muito perigoso. Dormir na estrada é muito perigoso, mas enfim, continuando. Então, o meu pai, ele deu uma piscada e o carro simplesmente saiu da pista. E como ele estava bem devagar, o carro não chegou a dar muitas voltas, nem nada assim, não foi um acidente muito feio, porque o carro estava devagar. Mas a gente caiu no valãozinho que tinha entre uma estrada e outra, e o carro ficou preso. Então, a gente simplesmente, o que eu lembro, assim, é do carro girando um pouco e ele capotando. E como eu tinha dito pra vocês, eu tava deitada, o banco tava completamente deitado. Então tudo que aconteceu comigo foi que eu caí de barriga pra baixo no teto, sabe? Eu caí de bruços no teto, assim, porque eu tava deitada assim, fiz... Então, eu não me machuquei, o meu pai também não se machucou, eu não sei como, eu acho que foi um milagre divino, porque o carro deu perda total, a gente caiu no valão e o carro se destraçalhou. E eu lembro, é muito engraçado, quem aí já passou por algum acidente, alguma coisa assim, comenta aí embaixo se vocês se identificam comigo, porque eu já ouvi muita história de pessoas falando a mesma coisa, que lembram das cenas em câmera lenta. E tem uma explicação psicológica para isso, de que realmente o nosso cérebro opera de uma forma diferente quando ele tá em situação de risco, assim, e a gente acaba memorizando as coisas de uma forma muito câmera lenta mesmo, assim. Eu lembro do carro girando, foi questão de segundos, né? E eu lembro do carro girando, eu lembro de eu gritando pai, eu acordando, né, gritando pai, e o meu pai dizendo fica calma. Eu lembro exatamente desse diálogo, ele falando fica calma, e eu caí de bruços no teto. Foi isso que eu lembro. E aí eu fiquei muito nervosa mesmo na hora. A gente não tava conseguindo sair de dentro do carro e eu comecei a ver fumaça, e eu joguei muito GTA quando eu era mais nova, e eu sabia que quando o carro saía fumaça, ele explodia. Isso que acontecia no jogo, né? Então eu pensei, meu Deus, o carro vai explodir, a gente tem que sair daqui de dentro. E aí eu falei, pai, a gente tem que sair. E a gente não conseguia abrir as portas, porque como a gente tinha caído no valão, as portas estavam trancadas, a gente não conseguia abrir. Aí o meu pai quebrou o vidro, eu não lembro direito como é que aconteceu, eu sei que a gente saiu pelo vidro do carro. E a única coisa que eu me machuquei, assim, que tem uma mini cicatriz aqui, que eu não sei se vai dar pra vocês verem. Não sei se vai dar pra vocês verem, mais tarde eu tiro uma foto e boto aqui pra vocês.
porque quando eu tava saindo eu me arranhei um pouquinho num caco de vidro, mas tipo, só, nada mais me aconteceu. E aí a gente ficou na beira da estrada, eu tava sem sapato e tava chovendo, porque eu tava dormindo descalça, né? Então eu tava sem sapato e de meia no chão molhado, assim, eu lembro da sensação também, muito ruim. E aí a gente começou a tentar acenar pras pessoas pedindo ajuda e ninguém parava, até que um caminhoneiro parou e falou: ai, tem uma polícia federal lá pra frente, vou chamar eles, não sei o quê. Aí ele foi, chamou, e aí a polícia veio e nos levou na viatura. E eu lembro que eu tava em choque, assim, tipo, eu não conseguia falar nada, eu não expressava nenhuma emoção, foi uma coisa muito estranha. E aí no meio da viatura, do nada, eu desatei a chorar. E aí o policial me olhou e falou assim: ah, tu tá bem? Tu quer parar? Tu quer descansar? Aconteceu alguma coisa? E aí eu falei: não, é que eu vi o Paul McCartney. Tipo, a coisa que me bateu na hora foi que, tipo, cara, eu vi o Paul McCartney, sabe? Tipo, caiu a ficha de que eu tinha visto o Paul McCartney. Então, tipo, é muito engraçado como o nosso cérebro funciona nessas situações, assim. Pera aí, gente, que eu vou ter que pagar aqui o pedágio. Vamos lá. Ih, deixei cair o dinheiro. Tudo bem? Quanto é que é? A partir do dia 2 de maio começa a cobrança da moça. Ah, não começou ainda? Ainda não. Ah, tá bom. Posso fazer uma breve pesquisa com você? Pode? De onde você está vindo? De Canoas. Pra onde você vai? Balneário Camboriú. A trabalho, passeio ou A minha mãe mora lá. compromisso, no caso, uma visita? É, visita. Obrigada. Nada. Obrigada. Tchau, bom trabalho. Não tava funcionando aí no pedágio. Muito bem, vamos botar mais um. Gente, eu tô impressionada. Fazia tempo que eu não fazia esse trajeto. Tipo assim, acrescentaram muitos pedágios. Eu acho que eu vou gastar uns 50 reais só de pedágio nessa viagem. Mas pelo menos esse não tava ativo ainda. E era 2 reais, mas tudo bem. Continuando então, onde eu parei? Não lembro. Ah, e outro ponto sobre essa questão de não se machucar é que tudo... Eu acredito muito no universo, eu acredito muito nas coisas que... As coisas acontecem como elas devem acontecer e tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. E eu acho muito estranho que... Lembra que eu contei pra vocês que eu tava deitada? Pois é, se eu tivesse sentada... Gente, o vidro, o para-brisa no lugar onde eu sentei bateu numa pedra e afundou, assim. Então, o que teria acontecido se eu tivesse sentada? Eu teria batido a cabeça na pedra, porque simplesmente quebrou o vidro aqui na frente e afundou na pedra. Então eu fiquei pensando, meu Deus, imagina se eu tivesse sentada ao invés de deitada. Então, assim, eu fico muito surpresa com a gravidade do acidente e o quanto a gente não se machucou nem um pouco e o quanto a gente saiu ileso daquilo, tirando a parte psicológica, né? Mas a partir daí, a partir desse acidente, eu comecei a ter muito medo de andar de carro, principalmente com o meu pai. Andar de carro com ele me remetia à viagem. Eu ficava o tempo inteiro olhando pra ele pra ver se ele tava com sono. E eu comecei a ter esse trauma, assim, de medo de que ele fosse dormir na estrada toda vez que a gente tivesse que pegar a estrada. E como eu disse, a gente pegou muitas vezes essa estrada. Todo ano a gente viajava, visitava a nossa família em Santa Catarina, no Paraná. Então foi muito difícil esses anos que seguiram, assim. E esse trauma acabou se estendendo não só pro meu pai, gente. Tipo, o último caso que aconteceu de eu ficar muito nervosa e ter uma crise de choro dentro do carro foi na vez que a gente tava na Amazônia e a gente foi fazer um passeio com um guia turístico e o motorista pra Presidente Figueiredo. Esse vídeo um dia vai sair, a gente tem gravações desse dia que a gente foi visitar as cachoeiras de Presidente Figueiredo, mas a gente acabou nunca postando, a gente só postou os vídeos do Juma mesmo, que era o hotel de selva que a gente ficou lá. Mas esse foi um passeio de bate e volta e o motorista era bem velhinho e ele fazia várias piadas, assim, tipo... vão lá nas cachoeiras que eu vou dar uma dormidinha aqui no carro pra não dormir depois. Aí ele falava assim, olha que eu vou dormir no volante, hein, tô cansado, não sei o que. Ficava fazendo umas piadas, assim. E eu tava sentada no banco de trás, do lado da Lizzie, e eu apertava a mão da Lizzie e eu falava, não se brinca com isso, não se brinca com isso. E eu comecei a ter uma crise de pânico, de choro, comecei a me desesperar. E eu falei, por favor, não brinca com isso. Eu vou chorar agora de novo, porque foi muito ruim pra mim, sabe? Ver alguém brincando com uma coisa que quase tirou minha vida, assim. Então, esse foi um momento muito difícil. Eu lembro que tava chovendo muito, muito, muito nesse dia. A gente não conseguia ver um palmo na nossa frente. E aí ele ficava tipo, tem que rezar aí, não sei o que. Ficava fazendo umas piadinhas, assim, sério. Foi horrível pra mim, tipo, horrível mesmo. Outro momento também, antes disso, bem antes, que eu acabei de lembrar,
foi quando a gente fez uma road trip nos Estados Unidos. Meu pai estava dirigindo e a gente estava indo de São Francisco para Las Vegas. Eu vou colocar aí o mapa para vocês entenderem o caminho que a gente fez. Tinha um caminho por dentro das cidades, mas a Lizzie quis fazer o caminho costeando o mar, porque a gente ia pegar um pôr do sol muito lindo e tudo mais, só que era praticamente um penhasco, era um precipício, assim, tinha a estrada e do lado era um precipício e aí o mar lá embaixo. E foi uma das viagens mais tensas que a gente já fez. O meu pai conta que ele tava muito nervoso também. Tinha muita neblina, tava ficando noite já, porque a gente viu o pôr do sol na estrada e depois a gente seguiu na estrada de noite, né, na beira do penhasco. E o meu pai dirigindo o carro, só ele dirigindo, porque só ele tinha permissão dos Estados Unidos para dirigir. E ele com muito sono, ele disse que meu pai tem mania de se morder quando ele tá com sono. Então ele se mordia, assim. Gente, eu quase tive um treco nessa viagem, vocês não têm noção. Eu via meu pai se mordendo e eu sabia o que aquilo significava. Eu falava, pai, por favor, vamos parar, por favor, vamos parar. E ele, Lari, se a gente parar vai ser pior, depois vai ficar mais tarde ainda, a gente tem que continuar. E eu ficava tipo, meu Deus do céu. No fim deu tudo certo, a gente parou um pouco também, quando a gente achou. Só que a gente nem achava lugar pra parar, mas a gente parou num lugar depois, ele tomou um café e tal. A gente seguiu conversando com ele a viagem inteira. E eu lembro que isso foi um dos motivos que me fizeram querer tirar a carteira. Porque eu queria começar a dirigir pra ter segurança de que eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que eu não vou dormir, eu confio em mim mesma, sabe? E é muito engraçado porque é exatamente isso que aconteceu. Ai, gente, vocês me perdoem. Vocês me perdoem se a imagem tá muito ruim, tá? Eu tô tentando fazer o meu melhor gravando com o celular, mas enfim. Então tudo isso acabou acarretando pra eu realmente falar, não, eu preciso tirar a carteira. Assim que eu fiz 18, no mês seguinte eu já comecei a fazer autoescola e tirei carteira. E hoje em dia minha relação com viajar de carro mudou totalmente, no sentido daquilo que eu falei pra vocês lá no início. Eu sou muito segura dirigindo, eu amo dirigir, é um lugar que eu me sinto livre. Eu vim nessa viagem agora cantando. Quando eu tô sozinha, então melhor ainda. Quando eu tô sozinha, eu grito de um jeito que eu acho que até os outros carros na estrada devem me ouvir. Porque eu grito cantando muito mesmo, assim, eu tô até um pouco rouca já. Mas é uma coisa que eu gosto muito, eu me sinto muito livre, eu me sinto muito segura dirigindo. E eu confio muito em mim mesma, isso é muito legal, porque eu conheço muita gente que tem muito medo de dirigir. Quando eu postei nas redes sociais que eu ia fazer essa viagem agora, dirigindo 7 horas sozinha, uma amiga minha me mandou, meu Deus, que coragem, eu nunca conseguiria. E eu falei, gente, pra mim é um prazer fazer isso, sabe? E eu acho que eu acabei desenvolvendo essa relação com dirigir, justamente porque eu me sentia muito presa e muito nervosa quando eu tava no carona com outras pessoas. Então, tanto que às vezes, assim, se eu tô com uma pessoa e ela fala assim, ai, tô muito insegura, não sei o que, acho que eu não quero dirigir, eu falo, deixa comigo, me dá teu carro, eu dirijo, sabe? Então, já teve casos que a gente viajou com uma amiga da minha irmã e ela tava muito nervosa na viagem. E aí eu falei, deixa que eu dirijo. Eu tinha o quê? 18, 19 anos. Eu falei, deixa que eu dirijo. E eu fui dirigindo e tava chovendo e eu nem aí, feliz da vida. É claro que eu já tive momentos muito tensos também dirigindo, né? De pegar chuva na estrada, de ficar muito nervosa, de suar frio. Já tive casos que eu peguei neblina, que eu não conseguia enxergar um palmo na minha frente também, que eu fiquei muito nervosa. Mas eu ficava 3, 4, 5 vezes mais nervosa se eu estivesse no banco do carona. Eu acho que eu ainda preciso trabalhar muito essa minha relação com viajar de carro. Como vocês sabem, a gente fez uma road trip agora em fevereiro, né? E eu contei no meu vídeo sobre o Tari, eu tenho um transtorno alimentar e nessa viagem eu tava tentando provar coisas novas na viagem. Só que nessa viagem eu tava enfrentando 2 medos, como eu falei no vídeo, né? Era provar coisas novas e viajar de carro. E nessa viagem foi a viagem que eu mais viajei de carro na minha vida, porque a gente fez de Porto Alegre até Salvador, mas tô sempre aí, entendeu? Esse é o lema da minha vida, eu vou mesmo com medo. Eu não deixei de fazer essa road trip porque eu tenho medo de carro, porque eu tenho trauma por causa dessas coisas. Eu não deixo de andar de avião porque eu quase tenho uma crise de ansiedade toda vez que eu entro no avião. Eu vou mesmo com medo porque eu acho que a vida é muito curta pra gente deixar os medos nos tomarem e ditarem as nossas ações. É óbvio que a gente tem que ter a nossa saúde mental em primeiro lugar, a gente não pode se levar ao extremo, né? Mas eu tento sempre passar por cima desses meus medos e colocar na minha cabeça que eles estão sendo irracionais, que eu tô dirigindo com uma pessoa que sabe o que tá fazendo e que, enfim, a viagem vai valer a pena e tudo mais. Então, foi isso que eu botei na minha cabeça para essa viagem. Eu tive falta de ar em alguns momentos, eu não conseguia dormir na viagem,
Toda vez que eu durmo dentro do carro e acontece alguma coisa que a pessoa tem que frear, ou ela tem que acelerar bruscamente, ou tem que fazer uma ultrapassagem e eu acordo num susto que vocês não imaginam, porque eu acordei com o carro capotando quando eu tinha 14 anos, então é muito forte isso dentro de mim. Mas eu gostei muito de bater esse papo com vocês aqui na estrada, tipo, foi muito legal mesmo. E daqui a 3 semanas eu tô voltando, então se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo na volta falando de outro assunto. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Me conta aí também se vocês têm algum medo que dita assim essas ações de vocês, se vocês têm algum trauma, se vocês já sofreram algum acidente também. Curte esse vídeo se tu assistiu até aqui, comenta, se inscreve no canal se até agora, imagina, tu assistiu esse vídeo até agora e tu ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, gente. Se inscreve no canal pra ajudar a gente. Um beijo e até o próximo vídeo.